A paz, queridos. Que bom estarmos aqui no nosso programa sobre curiosidades bíblicas, né? E uma das curiosidades que me mandaram é a seguinte: se Deus criou Satanás, ou como é que Satanás tornou-se mal, tá? Vamos deixar bem claro aqui: Deus não criou Satanás. Deus criou um ser chamado Lúcifer. Tá? Eu vou dar algumas ou uma ideia de como Lúcifer decidiu ser maior do que Deus. Tá? Eu vou falar uma teoria aqui, pelo amor de Deus, uma teoria. Tá? O professor Fábio, além de ser professor de escola bíblica dominical, ele é professor do centro teológico e ele é teólogo também. Eu também sou teólogo. Então eu vou dar um argumento, tá? Uma suposição. Por que Lúcifer decidiu ser, tá? Tomar o lugar de Deus, tá? Existe uma teoria que diz o seguinte, que o mundo ele nunca acaba. Ou seja, essa vida que nós estamos vivendo, já aconteceu essas vidas muitas e muitas vezes. A história sempre se repete, tá? A história sempre se repete. Então, segundo essa teoria, alguns dizem o seguinte, que na outra vida, tá? No outro mundo, tá? Que aconteceu, ninguém sabe quando, tá? Lúcifer, tá? Ele presenciou como que era o mundo. E após o término daquele mundo, ou seja, após o término daquele ciclo, tá? Deus então começa novamente, cria um homem, uma mulher, e o plano tudo se repete. Aí Lúcifer decide o quê? Ele pensa da seguinte forma: nesse novo mundo eu serei Deus. Ou seja, eu passarei a governar essa nova história. Então ele decide no coração dele elevar o seu trono acima de Deus. Por quê? Porque ele via no mundo passado como era a atuação de Deus. E ele decide então, tá, ser maior do que Deus, ou ocupar o lugar de Deus. Então, em suma, como nasceu o desejo de Lúcifer de ser igual a Deus? Por causa das outras gerações. Esse mundo aqui, ele já existiu. Essa história simplesmente está se repetindo. Alguns teóricos eles vão se referir ao que diz Salomão, que debaixo do sol não existe nada novo, tudo se repete, é um ciclo. A vida é um ciclo. Na hora que acabar este mundo, na hora que acabar essa geração, quando Cristo vier implantar o seu reino após os mil anos, o que vai acontecer? Muitos teóricos acreditam o quê? Que voltará o mundo novamente. Tá? Que não estou afirmando que isso é certo ou verdade. Eu estou simplesmente na função de curiosidade, tá? E de solucionar e de questionamentos bíblicos, mostrando um argumento, tá? Não estou falando que esse argumento é certo ou ele é errado. Eu estou simplesmente mostrando que existe essa linha de pensamento, ok? Então, para terminar essa aula, Deus não criou Satanás. Deus criou um homem, um ser chamado Lúcifer. E por que ele nasceu esse desejo no coração dele? Porque ele viu nos outros mundos como era a atuação de Deus. E ele falou, no próximo eu vou governar o mundo. Querido, que Deus continue abençoando a todos vocês.